Olá, está iniciando mais um episódio do Caxias Conversa, especial Nosso Voto, Nossa Voz. Esse que é um programa em parceria da Escola do Legislativo com a Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e busca aproximar as discussões do parlamento com a comunidade na TV, no YouTube e também nas plataformas de áudio. Nesse que é o terceiro episódio, nós vamos falar sobre a relação da representatividade e também a importância do voto facultativo e obrigatório no processo eleitoral que se aproxima agora no mês de outubro. Junto comigo hoje estão aqui Enzo Emer, de 17 anos, adolescente em primeiro voto. Enzo, bem-vindo a Caxias Conversas. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco de como vai ser a primeira vez votando. Excelente. Fernanda Pimentel, advogada, professora universitária. Bem-vinda, Fernanda. Uma satisfação estar aqui. Obrigada. E Antônio Braga, jornalista, com muitos anos de experiência na cobertura de pleitos eleitorais. Também, posso falar, o último voto obrigatório nas eleições. Bem-vindo, Braga. Muito obrigado. Uma satisfação enorme estar aqui. Então essa é a ideia, que a gente converse um pouquinho hoje sobre essa relação entre o voto facultativo e o voto obrigatório e a importância dessa representatividade no processo eleitoral. Bom, vamos lá então. Me contem um pouquinho como que é a relação de vocês com a política, com as eleições. Fernanda, começando contigo, vamos lá. Eu já estava pronta para falar aqui, né? Eu comecei a cuidar do direito eleitoral exatamente por ser avessa à política. Porque sempre tinha aquele questionamento de o que aconteceu. Infelizmente, tem muitos vínculos de eleições, política e corrupção, e isso me incomodava. Até que quando eu comecei a ter alunos de graduação em Direito, eu via que o meu discurso ele era um pouco falho, porque imagina, né, Enzo, Braga, que eu falava, mas eu não tinha a mínima noção do que seria, né, como é um processo eleitoral. Apesar de ter participado como mesária e votado várias vezes, eu também não tinha base para justificar essa minha resistência ou aversão. E foi ali que eu comecei a estudar o direito eleitoral, através de um convite para participar da comissão de pleitos eleitorais aqui da nossa cidade. E desde então sou uma apaixonada, sigo querendo ficar nos bastidores, não quero ser candidata a nada, estou muito bem onde estou, mas é por pensar que a comunidade precisa saber do que é o direito eleitoral na prática, que vem essa minha aproximação e encantamento com o tema. Excelente. Enzo, primeira eleição, fez o título recentemente, qual que é essa expectativa e como é para ti essa relação com a política e com o pleito também? Então, eu percebi que eu gostava de debater e de estudar a política na escola, né? Sempre teve um incentivo muito grande, sempre fui um grande apoiador das ciências humanas, então eu sempre gostei muito de estudar qualquer ramo da sociologia, da filosofia e até das matérias mais convencionais, como a história e a geografia, né? E eu sempre tive uma base, principalmente agora no ensino médio, que aprofundava muito a estrutura política do Brasil. Então, quando eu comecei a estudar, comecei a perceber, de fato, até complementando o que ela comentou, sobre os problemas que o nosso país tem com relação ao âmbito político. Então, eu sempre fui, desde que surgiu a oportunidade de tirar o título, eu fui, né? Mesmo ano passado, quando eu tirei, ainda não tinha nenhuma eleição em andamento, então eu fiquei com ele estagnado por um tempinho, mas agora eu vou poder colocar em execução pela primeira vez, e é uma coisa que eu tenho, que nem eu comentei, desde que a oportunidade surgiu, porque eu gosto muito de estudar, de fato, a política e percebo a importância que isso tem, principalmente na minha geração agora, que vem de uma fase complicada em muitos aspectos. Então, é isso. Muito bem. Braga, e essa relação com a política vem de onde? Conta um pouquinho pra gente. Pois, o meu primeiro voto é lá de 1974, faz algum tempo, mas eu estava prestando atenção na desenvoltura de um eleitor de primeiro voto, né? E aí eu lembrei, e estou lembrando, da instituição do voto aos 16 anos. Foi muito difícil, porque havia um debate paralelo de que
instituir o voto aos 16 anos era um caminho para instituir a redução da idade penal Sim. e da concessão de carteira de motorista. Então, hoje, eu vejo que nós temos aí, de repente, daqueles de 16 anos, aqueles primeiros de 16, hoje estão com 51. Então, eles, de repente, já têm até neto votando hoje num acerto extraordinário do legislador da época. E o iniciador disso foi o professor Hermes Zanetti. E aqui eu tenho que dar a mão à palmatória, porque eu achava aquele debate. Mas houve alguma coisa paralela que ajudou este sucesso. Porque em relação aos menores e à idade penal dos menores, veio algo extraordinário também, que foi a instituição dos conselhos tutelares. E isto freou por demais, a ação dos jovens que eram até usados para o crime. Então, houve uma compensação de tal sorte que o voto foi um acerto extraordinário, tá aí, não tem volta, e é isso aí. O fato dele ser facultativo de 16 a 18, eu acho que está relacionado com o tempo que ele tem, ou o pequeno tempo que ele tem, porque o que tem menos de 16, ele tem que estudar as coisas básicas, que os outros já tiveram o tempo. Então, dá essa chance para que ele estude as coisas básicas, a matemática, a física, etc. E dá tudo aquilo que são as coisas básicas, porque ele não teve tempo, e deixa ele facultativamente pronto para votar. Então, em relação ao voto aos 16 anos, eu acho que foi uma conquista extraordinária da sociedade. Na eventualidade de ele não estar bem maduro ainda, a gente compensa com aqueles outros votos mais maduros e mais experientes, e no final nós temos um resultado sábio, como sábio sempre foi o voto do eleitor, não interessa para que lado vai. Por algum motivo o eleitor vai para um lado em determinada eleição. E a gente pode também criar, eu acho que uma paridade a essa analogia em relação ao amadurecimento do voto, mas também com a importância de ter uma representatividade para esse público, né? Porque muitas vezes, até que a gente tem ao longo da história da justiça eleitoral uma migração, né? Lá no começo nós tínhamos, né, na época do Brasil Império, Brasil Colônia, uma preocupação com o poder, né? De manter as pessoas... não se preocupava com o eleitor, se preocupava com o eleito. Então, se cerceava o direito ao voto para manter uma certa estabilidade de poder. E com a instituição da justiça eleitoral em 32, né, que se criou o TSE, enfim, veio também a conquista do voto feminino, vieram outros movimentos, a gente passa a ter uma mudança de foco do poder, mas para o eleitor, de garantir o acesso, né, essa que muda, assim, o foco em relação a isso. Eu acho que isso vai muito em relação não só à possibilidade, mas também a permitir que esse público se expresse e tenha a sua representatividade política também, né? Sabe que, ouvindo vocês, né, começa pela fala do Enzo, que, de certo modo, quer se ver representado, é isso, né? Quer ter a voz. E aí, Braga traz a questão do facultativo. Me lembra muito qual foi a origem do voto feminino. E aí, se a gente pegar lá na Revolução Francesa, as primeiras manifestações, o que as mulheres diziam? É difícil aceitar uma lei que não foi escrita por alguém que eu me identifico. E aí tem muito a ver com essa tua fala, né? Para que a sociedade
se veja mais do que representada, respeitada, organizada, ela tem que ter a voz dela ouvida e traduzida em forma de legislação. E por isso que, apesar de ser facultativo, é muito bacana a gente ver que tem esse conteúdo dentro de um voto que vai chegar na urna. Independente da mão que vá hoje digitar as teclas, antes escrevia numa cédula, essa maturidade do eleitor é o que ainda falta, mas o que tinha lá em 1800 e... Tu deve lembrar melhor do que você gosta bem de história, né? Desse 1870, 1890, que é quando tem a Revolução Francesa. E no Brasil é a mesma origem. Se a senhora me permite, só para acrescentar, o voto era facultativo para a mulher também. Ele só se tornou obrigatório em 1965. E o senhor sabe, bom, o senhor deve saber, né? Mas quando veio essa modificação do sistema eleitoral brasileiro, por Getúlio Vargas, as primeiras manifestações para inserção do voto feminino, ele era todo mundo com aspas, né? Quase todas, porque eram mulheres viúvas ou mulheres solteiras que tivessem condição econômica, se casadas, deveriam ter o consentimento do marido, da mesma forma que vem ali da Europa. E naquele momento, né, mais de 100 anos atrás, né, quase, não, 90 anos, 32, vamos arredondar para 90 e dar um pouquinho menos. Já existiu a sensibilidade dos homens de perceber que aquele monte de vírgulas não seria adequado. Então, aí vai também, né? De tempos em tempos, a gente precisa garantir que todo mundo vá sem colocar uma singeleza extrema. Não sei se vocês conseguem me entender, né? Todo mundo, mas cada um com as suas diferenças. Uma conquista que veio, mas também veio a passos lentos, assim, né? Ela não foi conquistada de forma abrupta, já uma mudança. Não, ela veio com vários mas no meio do caminho. Aliás, a mulher vem com um fardo milenar, né? De castigo. Se a gente for pegar uma palavra, por exemplo, o gineceu no tempo dos gregos antigos. Gineceu significa mulher ou aquele lugar onde ficam as mulheres na casa, ou ficavam, era um lugar para as mulheres, quer dizer, elas eram discriminadas já ali. Então, vem lá de milenar esse castigo. E ela vem conquistando aos poucos, e agora mais aceleradamente, ela vem conquistando os seus caminhos mais aceleradamente. O que está tornando a sociedade, eu acho que um pouco mais justa, porque a mulher até 1962, a doutora pode me corrigir, daqui a pouco eu vou me adonar do programa, mas até 1962, com o advento do Estatuto da Mulher, ela tinha que ter autorização para trabalhar. Ela tinha que ter autorização para ter a guarda do filho. Então, são coisas... A gente entra numa outra seara de discussão daí sobre o direito da mulher. Não, né? A gente sai da seara eleitoral até porque é uma luta em todos os âmbitos. Mas é que a mulher vem em todas as circunstâncias, ela até agora, até o Código Civil, tá, o Estatuto da Mulher revogou muita coisa, mas até o Código Civil de 2000, estou metendo na sua área aí, doutor, mas até o Código Civil de 2002, de 2003, a mulher era uma mera, como é que é a expressão? Era uma mera auxiliar, auxiliar da família, auxiliar do casal. Ela não era autônoma. E Enzo, como que tu vê essa questão da importância dessa representatividade, né? Tanto para a juventude, mas também das mulheres. E a gente pode entrar em outras minorias também, né? Questão racial, questão de minorias de gênero. Como que tu enxerga essa possibilidade também? Então, o Brasil é um país gigantesco, né? A gente tem uma nação constituída a partir da diversidade. Eu acho que esse é um dos pilares da construção social brasileira, assim. É um país diverso etnicamente, então, como tu comentou ali, a questão racial, ela pesa muito na nossa história. É um país que tem uma população extremamente dividida e justamente essa representatividade é o que faz diferença nas eleições.
Porque, na minha percepção, pelo menos, né, as eleições, elas servem justamente para colocar alguém que tu quer que te represente no poder. E tu precisa ter pessoas de todas as bolhas da sociedade, todos os pilares da sociedade, que escolham pessoas que elas querem que sejam os seus representantes ali. Já que a gente tem um país que as pessoas têm as mais diferentes vivências, elas vêm dos mais diferentes lugares e elas têm os mais diferentes problemas. Então a gente precisa entender que a gente precisa colocar no poder as pessoas que a gente gostaria que nos representassem. Eu acho que consigo falar com um pouquinho mais de propriedade sobre a minha geração, que é uma geração que vem com uma maldição de muito preconceito. Não no sentido preconceito, mas no sentido de criar conceitos antes das coisas, porque a era da internet, principalmente toda essa parte da tecnologia que surgiu, ela veio com um caráter muito ruim e muito prejudicioso, porque as pessoas, os jovens, ao invés de procurarem o mais puro direito cívico, que é o voto, eles acabam se retendo a criticarem as outras pessoas e criticarem movimentos na internet. Então... E muitas vezes sem entender o sistema também, exatamente, como isso funciona, né? É uma geração de muita urgência e muita ignorância. Então... é necessário reavaliar as prioridades, e colocar realmente em jogo o que é importante, que é votar. Então, ir atrás do direito cívico, ir atrás do direito eleitoral. E a gente tem também uma estatística que diz que, ao ponto que os jovens estão não optando pelo voto facultativo, esperando ele virar obrigatório, justamente por essa aversão e desconhecimento sobre o nosso sistema, os idosos, as pessoas idosas estão indo votar até que dá, né? A gente vê, não são raras as histórias que a gente vê de idosos com problemas de locomoção, enfim, fazendo questão de votar porque sabem o quão duro foi essa conquista também, eu acho, né? Mas aí a gente precisa também pensar na qualidade do voto. Né? Quando eu falo em qualidade do voto, é exatamente esse controle do que vai ser feito. Se eu não sei quais são as atribuições daquele cargo que eu vou preencher, é muito fácil me iludir. Né? Então, bem de encontro com essa tua fala, Enzo, da inquietude, né? As pessoas estão inquietas, elas protestam, mas elas sequer buscam a informação do que pode ser feito. O que um vereador faz, o que um deputado faz, o que um governador, um presidente, assim sucessivamente. Ou muitas vezes também, né? Como se elege um vereador? Qual que é a diferença de um voto proporcional para um voto majoritário? A gente tem ainda um estigma muito grande no Brasil da pessoalização do voto, né? Eu vou votar na Fernanda porque eu gosto muito dela, mas não olho a bancada que ela representa, ou que tem de ideais por trás da sigla partidária que ela tá ali listada, enfim. É um cenário que, infelizmente, Enzo, me corrija se eu tô errada, mas a gente muitas vezes não aprende isso na escola, né? O sistema eleitoral brasileiro é complexo e acaba sendo de quem não tem acesso à informação, assim, acaba parando em muitos entraves, assim, né? O próprio poder, né? E aí, não sei, Braga, se de repente é uma ilusão minha, mas a impressão que me dá é que antes se cuidava mais do poder que vai ser dado. O voto, ele é um poder meu, enquanto cidadão, e eu entrego para quem eu escolho. Antes, me parece, assim, que, né, talvez, como eu digo, talvez seja uma utopia da minha mente, mas a impressão que me dá é que antes as pessoas, elas tinham mais noção do que podia ser feito. E aí tinha toda essa questão de cobrança, controle, uma aproximação entre quem eu escolhi e eu enquanto eleitor. Com o passar do tempo, apesar de ter a internet que facilita, tecnologias e tudo mais, ela é uma faca de dois gumes, porque ela deixa todo mundo chegar perto, mas muita gente blindada da verdade. E antes até, principalmente as questões de rádio, me parece que quando era através do rádio a gente tinha, e essas formas mais tradicionais, se tinha um controle da qualidade do que é emanado. Não sei, mas talvez seja só ilusão minha. Eu vivi a ditadura, né? Então, a coisa era controlada, não era... O meu primeiro voto, eu não sei se eu tenho tempo para falar disto, mas, enfim, o meu primeiro voto foi em 1974. Eu considero aquele um voto do silêncio,
Por quê? Porque a oposição eleitora praticamente não se manifestava. E a situação eleitora achava que estava com tudo, que tinha tudo na mão. E aí chegou na eleição, foi aquele banho de voto da oposição silenciosa. Claro que tinha lá seus candidatos que se manifestavam, etc. e tal, mas aquela manifestação daquela massa silenciosa foi o start para dar apoio e sustentação ao fim do regime, aqueles que defendiam o fim do regime dentro do regime. Dentro do regime. O próprio presidente da República, que queria o fim, mas não tinha suporte. Então, o resultado daquela eleição foi isto. Ela deu esse suporte, aquele silêncio deu esse suporte, tanto que mais adiante, depois, com a oposição vitoriosa, foram criados os senadores biônicos, sem nenhum voto. O Rio Grande tinha um voto, e esse voto foi constituinte. Então, são coisas que aconteceram, que ficaram marcadas na nossa história, em tudo e em muita coisa que está acontecendo hoje. Então, o que nós temos hoje? Qual é o grande problema hoje? Não é a internet, é o mau uso da internet. É o mau uso, E a gente tem também olhando pela parte histórica também, um recorte de nós temos uma democracia muito jovem, né? A gente tem pouca bagagem de uma democracia livre e acessível, assim. Então, acho que isso também é uma coisa que a gente tem que pôr na mesa para discutir, né? Mas veja só, claro que a gente tem que ir aí ter olhares diferentes para as temáticas, né? Eu puxo para o meu lado, que é o lado das mulheres. Apesar de nós termos uma democracia muito jovem, o momento em que começou esse debate sobre o voto ser uma possibilidade para as mulheres aqui no Brasil, foi muito próximo de quando começou na Europa. Então, nós não temos uma diferença proporcional, né? Eu entendo que sim, obviamente. Até pelo regime, eu acho, né? Acho que isso trouxe uma trava que nos regrediu alguns anos de evolução em relação à busca por esses direitos. Mas eu penso que é muito mais a cultura, porque o direito, ele é a organização de uma sociedade, e a sociedade se organiza de acordo com a sua cultura. Culturalmente, não somos pensados para reconhecer sobre isso. Uhum. E o voto é a chave para libertar de todos os problemas que nós temos. Parece até ser meio utópico isso, mas é verdade. Aliás, eu acho um absurdo O quê? o que nós temos hoje, que são as cotas femininas. Não tem que ter cota. A mulher tem que ir lá, mas... Não, eu não estou dizendo que nós temos que varrer a cota. Tá aqui na minha pauta, inclusive no roteiro, que era a nossa próxima pauta, Braga. Não vamos... Posso seguir? Vai lá, por favor. Tá. Não varrer a cota, porque o único mecanismo existente hoje é este. A arma que se tem é esta. Mas ela é um absurdo, não tem que existir cota para nada. A mulher, e isto vai levar a alguma coisa que vai mudar o sistema eleitoral logo ali adiante. Não sei se o voto independente, porque hoje quem manda são os partidos, os donos dos partidos. Então, a cota vai acabar no dia que acontecer algum movimento neste sentido. Aí, em vez de cota, nós vamos ter partidos correndo atrás de mulheres para que sejam candidatas. O voto independente, talvez, sem partido, eu defendo isto, né? Porque daí nós acabaríamos com os currais, e os partidos são donos das áreas eleitorais, são donos das candidaturas. E então, estes absurdos, eu estou com medo de encerrar minha fala aqui e deixar a ideia de que eu sou contra as cotas. Não, eu vou reafirmar.
As cotas existem como a única arma possível, hoje. É isso que eu queria deixar bem claro. Acho que possamos um dia chegar no momento de não precisar mais dela. Então, acho que essa é a conversa. Mas vale destacar também que as cotas, elas não são para as mulheres, né? São cotas de gênero. Eu nunca vi um partido colocar 70% de mulheres e 30% de homens, por exemplo. A gente sempre tem essa leitura como sendo, não, é a cota das... acho que ela é necessária justamente por isso. Até a presidente da casa, a vereadora Marisol, ela fala muito sobre isso, né? Já falou em alguns momentos aqui no podcast com a gente, inclusive, de que quando um partido vai montar sua nominata lá, né, seus candidatos à eleição, tem uma lista de 100, 200 homens possíveis candidatos. E aí a cota faz esses candidatos pararem e pensarem, bom, precisamos de mulheres. Onde estão essas mulheres que não estão aqui na mesa, né? Não sei, Fernanda, o que tu acha? Enzo, quer falar primeiro? Posso? Não, pode falar. Tranquilo. Agora chegou num tema sensível. Vocês sabem quantas mulheres foram eleitas como governadoras no Brasil desde que foi autorizado? Vamos colocar assim, né? Desde que é possível escolher quem é governador, quantas mulheres? 9 mulheres. Se a gente somar com as vices, que daí em algum momento assumiram, esse número sobe ali para 17. Nós temos, eu não vou fazer a conta de quantas vezes foram, mas a gente tem aí 20 e poucos estados. Então, só ali já dá para ter uma ideia, né? Não vou fazer versus a quantidade de anos, porque daí seria esmagador. Infelizmente, a gente tem cotas. Não me alegro de ter as cotas, mas tenho certeza que se não existisse isso, eu não estaria sentada aqui. E não porque eu faço parte de cotas, mas porque são mulheres que desde 1800 vêm brigando para que, já que a gente paga o mesmo tributo, já que a gente tem os mesmos deveres, já que nós também somos chefes de famílias e de negócios, nós temos que ter o nosso espaço. E me desculpe, mas eu penso que se não fosse obrigatório... tenho certeza. Que se não fosse obrigatório, nem essas 9 teriam algum dia chegado. Porque não se criam líderes mulheres. E aí, de novo, pelo que eu falei antes, né? Aspecto cultural, obviamente, não é só aqui no Brasil, esse rótulo de quem pode liderar, quem tem condições de liderar. Mas uma coisa eu tenho certeza, é tão difícil que mesmo essas que entram pela cota, elas só ficam porque elas sabem muito o que é necessário para aquele cargo, seja o cargo que for. E aí faço até uma equiparação, né? Além de advogar, né, como foi falado, eu tenho um cargo de gestão em uma instituição privada. Então eu sei o que é uma mulher em um cargo de liderança e quanto a gente tem que saber. Não entrei lá por cotas, porque na iniciativa privada não tem, mas muitas vezes precisei provar não só a minha competência, mas a minha qualidade por ser mulher. E isso é muito grave. E se essas vozes não forem ouvidas na hora que se cria uma legislação, na hora que se defende melhorias para uma comunidade, seja ela em âmbito municipal, estadual ou federal, nosso país vai ser ainda mais severo com as mulheres. Está claro na minha memória, para reforçar o que a senhora diz, doutora, muito claro na minha memória, a figura da primeira ministra, a figura da primeira senadora, aqui em Caxias, a primeira delegada, a primeira juíza, a primeira turma da Brigada Militar. Quer dizer, tá viva essa questão. E por aí vai, volta e meia, um setor ou outro aparece, primeira mulher. Então, reforçando o que a senhora diz, é bem isso aí. E a gente tem, na história aqui da casa, né, ao longo desses 132 anos do Parlamento Caxiense, a gente teve pouquíssimas mulheres na presidência. A vereadora Marisol Santos é a 4ª mulher em 132 anos de parlamento a presidir a casa. E aí a gente passa por um recorte mais próximo nessa legislatura, ou seja, nos últimos 4 anos, foram 2. Então, quando começou a legislatura, eram 2, agora já são 4. Então a gente passa por um recorte de que eu acho que justamente esse olhar atento a essa cota de gênero, acho que ele é importante. Eu acho que sim, que a cota ela é uma ferramenta para que a gente possa democratizar essa representatividade, porque historicamente a política, o poder
é um lugar dos homens, né? Sim. E sabe que até, só para complementar, esse mesmo cuidado tem se reproduzido em outros ambientes. Na OAB, por exemplo, né, que é uma entidade extremamente representativa no país todo, tem um movimento interno muito forte de paridade. Não só que tenha acesso à possibilidade de concorrer, mas que de fato sejam ocupadas, porque aí sim é o que mais eu entendo que é necessário hoje. Não é retirar, porque a gente ainda está muito imaturo. A sociedade ela é muito imatura para conseguir voluntariamente colocar as pessoas nos lugares. Mas deveria ter um cuidado de não só indicar quem vai concorrer, mas garantir que tenha ferramentas para que aquelas mulheres... Uma cota não de candidatura, mas uma cota de posse, né? Que exista um recorte diferente na legislação. Exato. A isso. Na última eleição, menos de 15% das mulheres que concorriam a candidatas foram eleitas. E aí nós temos uma população superior a 50% de mulheres votando. Não estou dizendo que é obrigatório que mulher vote em mulher, nem nada disso. Cada um vota em quem quiser. Mas vejam aquilo que eu dizia antes sobre a questão da liderança. Porque eu escolho como líder, quem que é o líder da tua turma? É aquela pessoa que para ti representa comando. Né? Quem que é o que tu mais gosta? Quem que é o time que tu torce? Sempre tem a ver com quem nem só se identifica, mas vê como referência. Então, as mulheres não têm esse espaço de referência. E quando a gente fala nessa questão das mulheres também, a gente não fala só na oportunidade da candidatura. A gente fala também naquela cota de tempo de TV, na cota. Então, a gente tem uma que dá suporte para a sustentação dessa possível, e aí, né? Como a eleição não é garantida, mas dessa possível candidatura. E aí, partindo dessa conversa de gênero, Enzo, quando a gente fala também sobre juventude, a gente tem um recorte dessa aversão, mas também de uma resistência também, né? Eu queria que tu me trouxesse um pouquinho da tua vivência, assim, tanto escolar quanto nos meios que tu transita, como que tu enxerga essa resistência e o que pode ser feito para mudar isso, na tua opinião? Então, eu lembro... Esse movimento de resistência que tu comentou, eu lembro quando ele se mostrou, assim, de uma maneira ímpar, foi durante as últimas eleições presidenciais. Então, eu percebi ali uma disparidade muito grande dentro da minha turma e entre as pessoas, porque justamente isso que o Marcelo comentou, das pessoas resistirem ao exercício político, é muito real. Eu tenho colegas que já poderiam votar em 2022, né, nas últimas eleições presidenciais. Tenho colegas que votaram e tenho colegas que não votaram. Eu acho que isso tá literalmente intrínseco à questão das pessoas não buscarem o conhecimento, não buscarem a informação. Porque é muito importante saber política. Nem que seja um pouco e suficiente para tu conseguir exercer da maneira mais comum, da maneira mais... enfim, de uma maneira normal, o teu exercício político. Não só é importante votar, como também exercer uma fiscalização. Fiscalizar, e é isso que falta poderia dizer agora, não sei, quase todas as gerações, uma fiscalização em cima das pessoas que são eleitas. O exercício da cidadania é plena mesmo, né? Exato. De cobrar e de fiscalizar. Braga. Posso entrevistar o Enzo? Vai lá. Perdi a mediação aqui, vai lá. Eu venho, desde criança, seguindo os passos de casa, do pai e da mãe. Isso. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em relação ao voto da mulher e tal. Eu sempre vi a mãe com o título e sempre votando. E da mesma coisa no aspecto ideológico. Eu sempre vim de lá. Eu não mudei nunca. Eu, jornalisticamente, profissionalmente, é claro que eu tinha que ter uma postura, mas eu sempre estava definido. Hoje, vocês, jovens, trazem essa definição de casa ou buscam fora? Eu acho que uma parcela dos jovens continua seguindo as ideologias familiares, continua trazendo de casa essas ideias.
Mas é interessante que justamente aquilo que a gente tinha comentado antes sobre a ascensão da internet foi o que fez muitas pessoas se desprenderem desse estereótipo, desse arquétipo ideológico familiar. Então, eu vejo a internet como um polarizador que, como ela comentou, é uma faca de dois gumes, porque pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Mas foi um polarizador de um movimento onde muitos jovens se desvencilharam dos ideais das suas famílias. Então, aí que a gente percebe a ascensão de uma geração muito dividida em vários aspectos. Eu acho que existem, sim, muitos jovens que seguem os seus ideais a partir do pai, a partir da mãe, mas a gente tem uma parcela que, por conta da informação, dessa aceleração da informação, dessa geração de urgência da qual eu participo mesmo, a partir dessa geração foi que surgiram alguns jovens que se desprenderam dos seus ideais ali, das suas famílias, no caso. É um contrafluxo, vamos dizer assim, né? Porque a gente acaba trazendo de casa muito da nossa criação, do que é certo e do que é errado, principalmente, né? E com a facilidade do acesso à informação. E aí, muitas vezes, aí tem um colega de área aqui para me dizer, mas hoje em dia, com a dificuldade de saber o que é verdade e o que não é, muitas coisas podem acontecer no meio desse caminho, né? A gente tem um episódio, inclusive, específico aqui do Nosso Voto, Nossa Voz, que fala sobre deepfake, fake news, e qual que é o impacto disso no pleito. Mas isso também atua na construção do senso de correto e incorreto, né, Braga? Sim, sim. A propósito de fake, mentiras, né? Acho que a palavra correta até foi usada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal, não federal, não, TSE, Carmen Lúcia, ela usou a palavra direta, mentira. E, por incrível que pareça, as grandes mudanças do mundo ocorreram em função de mentiras. Foram as grandes mentiras que mudaram o mundo, não foram as grandes verdades. E no caso não estou defendendo aqui as mentiras, pelo amor de Deus, e as fake news são horrorosas, são odiosas, são terríveis, elas são maldosas, são criminosas. E aí que eu fiz até a pergunta para o Enzo para ver se eu conseguia entender se aquele cabedal trazido de casa, do pai, da mãe, né, aquilo ali define, ou se o que está acontecendo hoje, estas influências eletrônicas de hoje, mudam, têm capacidade de mudar alguma coisa que vem de forma mais sadia. Então... Mas eu não acho que... me jogo para a mesa para nós debatermos isso, mas eu acho, Braga, que não é nem em relação a ser algo relacionado à tecnologia, mas justamente a ter mais fontes de informação. Eu acho que esse acesso que não tem só aquela a instrução do que vem de casa, do certo e errado, mas a gente tem a possibilidade de buscar, de pesquisar, de entender o outro também, de se colocar num lugar diferente. Eu acho que essa empatia de posição política também favorece com que nós possamos ter esse contraponto do que para nós até então é certo, né? Para mim ainda parece que o grande divisor de águas é a educação. E aí quando falo educação do eleitor. Não só a educação de saber que eu posso, mesmo não tendo 18 anos, votar. Porque isso é informação. A gente tem informações que elas são acessíveis, as mais diversas, muita desinformação, mas temos muita informação de qualidade. O que eu penso, né, veja se para vocês também faz sentido, que falta é educação. Porque daí, com a educação, mais informação, eu faço as escolhas de posicionamento que podem ser aquelas que vêm de encontro com a linhagem da minha família, daquelas pessoas, daqueles grupos dos quais eu já fazia parte, ou eu vou para novos grupos, mas com escolhas não só lógicas, mas fundadas, né? Bem fundadas, bem fundamentadas. E o que eu percebo é que e aí bem no início da tua fala, né? Muita gente se posiciona porque sim. Sim. E depois cobra porque não. Mas esse meio do porquê sim e do porquê não, ele é totalmente arenoso. Eu sou alguém
né, que sempre gostei muito de política e de discutir política. Mas eu gosto muito de ouvir o contraponto daquilo que eu acho certo também, porque eu acho que é nesse embate que a gente cria e constrói mais politicamente falando. E é sempre muito difícil criar uma discussão sadia em relação a isso, porque ela para no porquê sim, do porquê eu tô certo, tô errado, porque é assim, porque é assado. Então, não se tem uma discussão mais tão argumentativa em relação a muitos temas, né? Acho que isso é um ponto importante também. E que antes me parece que tinha. Né? Antes existia o respeito, inclusive, na diferença. Que aí hoje também tem isso, né? Eu acho que vai muito ao encontro daquela polaridade que o Enzo trouxe, assim, né? De ou é um ou é outro. Tu não pode ter uma construção harmônica entre coisas, né, da esquerda, coisas da direita. A gente tem que ter a posição, tu cria uma chancela, assim, tu é carimbado, né? Acho que isso também acaba evitando um pouco e trazendo um pouco de fadiga para essa discussão política, né? Ninguém quer falar porque, não, já vou sair marcado, né? Agora me ocorre uma coisa que eu tenho que vir em minha própria defesa. Eu não sou sectário. Não. Mas é ao contrário. É justamente exatamente isso, né? O oposto. É exatamente o oposto. Não, porque eu disse que eu sigo um caminho. Então, eu não sou sectário. Eu observo os lados e vejo onde eu admito os do lado de lá, os do lado de cá, os do centro, etc. e tal. Tudo direitinho, não sou inimigo de ninguém. Então, não há sectarismo nisso. Mas é exatamente isso que parece que se perdeu, né? Porque a maioria dos grandes embates, eles não são... Pode ser que a gente não concorde, tá tudo certo. Mas a gente não precisa ser extremista e ficar no seu. Né? E aí, quando tu faz essa fala, é muito legal porque eu escolho tal determinada voto. Vamos supor, né? Vai dizer, eu voto nesse porque eu sempre votei porque eu gostei. E tu, se não votar nesse, não é mais meu amigo, nunca mais falo contigo. Tu desqualifica a pessoa pela escolha. E outra, hoje né, é isso, doutora, antes a gente passa também por... Tu não é obrigado a concordar com tudo que em quem tu votou fez. Tu pode ter uma fiscalização prudente de dizer, olha, te escolhi, concordo com muitas coisas, mas aqui foi bem longe do que eu esperava. Assim, eu acho que essa discussão, ela é sadia. Bom, independentemente da orientação ideológica de cada um, eu tenho, no meu conceito, pessoas fantásticas de todos os lados e que foram estadistas. Então, o problema hoje, doutora, que eu acho, Enzo, que eu enxergo, é a falta de estadistas. Pessoas que pensem como Estado. A maioria, ou a grande massa, pensa nos seus próprios interesses ou nas suas áreas e nos seus currais. gente, o papo tá muito bom, mas já estamos aqui há quase 45 minutos. A gente vai encaminhar pro final do episódio desse podcast. Vamos aos encaminhamentos. Fernanda, obrigado pela tua participação aqui com a gente. E deixa um recado aí, incentivando esse voto e a importância dessa representatividade também. Eu que agradeço a oportunidade e estar aqui tão diferentes e ao mesmo tempo tão complementares todos nós. É muito importante o meu voto, o voto de todos vocês, todos nós, vale exatamente igual. Então é o momento em que todo mundo tem o mesmo poder. Usemos bem. É isso aí. Enzo, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu queria concordar muito com o que a Fernanda comentou. É muito legal a maneira como todas as nossas falas se complementaram. Espero ter conseguido passar de forma clara a minha visão sobre isso, porque estou me inserindo nesse mundo político agora da maneira mais pura possível. E queria reforçar de novo aquilo que eu comentei sobre ir atrás do voto, entender a política e não só isso, fiscalizar e entender o exercício político das pessoas que a gente coloca no poder. Excelente, Braga. Obrigado por partilhar tanto conhecimento, tanta história aqui com a gente também. Eu que agradeço, me descobriram lá, estava lá num canto, já me descobriram lá, muito obrigado de me oferecer essa oportunidade, né? E quanto ao voto facultativo que eu teria, e tu fizeste menção, a oportunidade da última eleição agora, né? Porque depois em 70 eu passo a ser facultativo, mas isso nem me passa pela cabeça.
E eu entendo este voto facultativo às pessoas acima de 70 para uma condição física insuperável. Senão, não. Tem que votar. Tem que votar. É isso aí. E é com esse recado da importância do voto que a gente encerra mais um episódio do podcast Caxias Conversa. Agora especial, Nosso Voto, Nossa Voz, com foco nas eleições que se aproximam agora no mês de outubro de 2024. A TV Câmara Caxias tem a coordenação de Rafaela Daros. Eu agradeço também a equipe que esteve conosco aqui nos estúdios. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!